here actually every single Wednesday with one more live class. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui. Na verdade, toda quarta-feira eu tenho estado aqui com mais uma live hoje. Pessoal que for chegando, já vai colocando o seu like aí no vídeo, na live, na verdade, né? Coloque aí nos comentários um oi, um olá, um boa noite, um hi, hello, good evening, em português, inglês, enfim, não importa. O importante é você estar aqui comigo, acompanhando essa live, colocando o seu oi aí para eu saber quem é que está aqui comigo, quem que está chegando. Hoje eu separei um conteúdo que o pessoal normalmente gosta muito. Sempre é muito gostoso. Eu particularmente adoro trabalhar com ministração de dicas, aulas, técnicas para pronúncia. Eu gosto bastante mesmo. E aí, eu havia comentado com os meus alunos que talvez ia rolar alguma coisa sobre isso. Aí eu percebi que o pessoal gostou da ideia. Eu falei, então, vamos lá na live, né? Vamos fazer uma live com pronúncia. Quem sabe um aulão aí de pronúncia também, com várias técnicas. Pessoal que for chegando, vai colocando o seu oi aí nos comentários, hein? Que já tem um pessoal aí me acompanhando. Não sei se não atualizou ainda aqui pra mim. Deixa eu ver se eu encontro algum oi aí nos comentários, algum boa noite, porque pra mim sempre demora um pouco mais pra aparecer, né? Ah, Jessiquinha, Pri, Fernando, Pi, hello everyone. You're always welcome, guys. São sempre bem-vindos. Que susto! Falei, será que ninguém falou oi? Creio que eu tenho que ficar toda hora atualizando aqui para conseguir enxergar o oi de vocês. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho pronúncia. Na verdade, pronúncia sempre tem muita coisa para ser vista, muita coisa para ser passado. Hoje eu até coloquei um post perguntando, né, para você no inglês, qual som do inglês para você é difícil de pronunciar? E eu já estava praticamente com a live pronta, todo o material já estava pronto. Falei, deixa eu postar para dar uma sondada se o que eu penso é o que o pessoal pensa. Na verdade, eu nem precisei mudar nada, só acrescentei uma palavrinha no final para comentar, porque o top list foi TH, eu brinco, bem-vindo ao clube, que o pessoal fala, teacher, o TH para mim é difícil, eu não consigo pronunciar. Welcome to the club, porque o TH ele realmente pega. Eu já falei sobre o TH lá na aula 5, eu dei uma passada por ele. Na verdade, o conteúdo da aula era sobre alguns erros que nós brasileiros cometemos ao falar inglês e o TH entrou nesse conteúdo. Então não foi uma aula só dele não, né? Então hoje eu vou abordar ele um pouco mais detalhado e outras situações também. Não vai dar tempo de ver tudo do TH hoje. Tem o TH com R, por exemplo, que não vai dar tempo de ver, que é quando a gente fala o número 3, entre outras palavras, mas eu posso abordar isso de repente na próxima live, tá? Então algumas dicas aí, eu gosto sempre de deixar claro que pronúncia é algo que vai te ajudar a ser melhor entendido e a entender melhor, mas você não pode permitir que a pronúncia te impeça de falar, né? Então tem que ter muito cuidado para trabalhar a pronúncia, para o aluno ou para o falante do idioma não ficar lá, ai meu Deus, então eu tô falando errado, então eu não vou mais falar essa palavra porque eu tô falando errado. Não é isso, tá? A pronúncia não é para funcionar desta forma. Ela vem para te ajudar a ser melhor entendido, para você entender melhor, para o seu inglês ir melhorando gradativamente, mas não para te barrar, para te colocar medo, para te colocar insegurança, porque se você considerar desta forma, é melhor que você então nem veja a pronúncia adequada, tá? Pense no seguinte, eu vou aprender uma dica, eu vou ver algo sobre pronúncia para melhorar aquilo que eu já falo, não para me bloquear, para me travar o que eu falo, para eu deixar de falar o que eu já falo, de forma alguma. Eu sempre falo que entre as opções de falar na dúvida se é isso mesmo, né? Será que a pronúncia é assim? E se tiver errado e não falar, fale. Sempre escolha a opção falar. Mesmo que você tenha dúvida em relação ao som, à pronúncia, porque a partir da fala, a partir da sua atitude, vai surgir a comunicação, né? Se o interlocutor, se a pessoa que você estiver conversando não entender você nessa tentativa, ele vai te questionar, ele vai te perguntar. E aí você vai ter a chance de explicar de outro jeito, de falar de outro jeito e de vocês se entenderem no final das contas, tá? Então isso que é o mais bacana, tá? A Jéssica falando que quer aulão de pronúncia. Eu vou providenciar, Jéssica, aulão de pronúncia pra gente, pra todos. Hello, Reinaldo! Então, a gente vai
fazendo dessa forma com a pronúncia, tá? Lembre-se que é sempre para te auxiliar a melhorar aquilo que você já fala. Não permita que isso faça você travar ou algo do tipo, tá? Hi, José Roberto, seja bem-vindo. Nunca, tá? Nunca permita que a pronúncia faça você ficar travado ou algo do tipo, tá bom? Então vamos começar? Vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Hoje aula de número 41. Eu não acredito. Tá quase fazendo um ano, acho que o mês 7, final do mês 7 para agosto, eu acho que eu comecei com as lives. Então a gente está quase fazendo um ano aí de aula, então tem aula pra caramba lá na fanpage para você assistir. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre pronúncia e toda vez que a gente fala sobre pronúncia, não tem como deixar de fora o TH. Ele é o nosso carro-chefe. Por que o TH fez tanto sucesso assim, né? Ou pro bem ou pro mal em relação a quando a gente fala de pronúncia. Primeira coisa é, o TH, na verdade, esse som do TH, ele não existe na nossa fonética. No português, esse som não existe. Por isso que pra gente é tão... Ai, meu Deus, TH, esse TH, essa coisa da língua no meio dos dentes, nossa, isso é terrível. Realmente, não existe nada no nosso idioma que é similar ao TH. Por isso que ele faz tanto sucesso entre nós, tá bom? Coloquei aqui, ó, como primeiro aviso que eu já comentei com vocês, tá? O objetivo desta aula é te ajudar tanto a melhorar a sua pronúncia quanto a aprender novos sons, tá? Não permita que a pronúncia te impeça de falar. Isso nunca, never, ok? Nunca, nunca, nunca. Porque você só vai melhorar a sua pronúncia falando cada vez mais, né? Se você pensar, eu só vou falar quando eu estiver falando tudo bonitinho, certinho, 100%, o que vai acontecer é que você nunca vai falar, porque isso é gradativo. Então, quanto mais a gente fala, mais a nossa pronúncia vai melhorando. Então, não permita que isso ocorra, ok? Let's go, let's move on. Então, o TH tá aqui, gente. É impossível deixá-lo de lado, esse som tão importante na língua inglesa, que faz parte da fonética da língua inglesa, como eu falei. No português, ele não existe. Thanks God. Obrigada. Muitos estão falando, graças a Deus, esse TH não existe. Em contrapartida, falar o NH para os gringos, por exemplo, é terrível, né? O nha, nhe, nhi, nho, nhu, para eles, meu Jesus, é algo assim quase que impossível de falar. Então a gente também tem bastante som fonético nosso aí, que é extremamente complicado para quem é de fora. Falando do TH, eu separei aí as duas principais características do TH, que é o voiced, que eu já vou explicar o que é, e o voiceless. Talvez você já até tenha ouvido falar sobre isso. Esses nomes não importam tanto, mas é bom a gente perceber a diferença entre um som e outro, porque é isso que vai nos ajudar na hora de nós falarmos algumas palavras que são com TH, porém com sons diferentes. Então vamos começar entendendo o que é esse voiced, tá? A palavrinha já diz, é tipo com voz, tá? O voiced quer dizer com voz. E o voiceless, por causa dessa terminação lesa aqui que indica ausência, é sem voz. Então, um TH é com voz e o outro TH é sem voz. Nossa, teacher, mas como é que eu vou falar TH sem voz? Espera aí que você já vai entender como que funciona. O voiced, ele chama voiced, né, com voz, porque quando eu falo uma palavra com TH e esse TH é voiced, ocorre uma vibração aqui nas cordas vocais. Eu coloco a mão aqui porque você sente vibrar. Depois eu vou até te mostrar isso na prática, como é que funciona. Então, por isso que ele é voiced. Você usa as cordas vocais para emitir esse som, tá? Só para você entender, ó, esse símbolo bonitinho, que parece um lacinho de ponta cabeça, é a representação fonética do TH. Quem é da época que procurava palavras em inglês num dicionário mesmo, sem ser online, aparecia lá, por exemplo, uma palavra em inglês e você queria saber como que era a pronúncia. Na frente dessa palavra aparecia a representação fonética, esses símbolos, né? Então, quem usou já dicionário, aquele dicionário manual sem ser online, né? Você vai se lembrar disso. Porque como que a gente sabia uma pronúncia? Tinha que ler aquela representação fonética. Então, essa é a representação fonética deste TH, tá? Eu gosto muito de usar dicionários online que tem a representação fonética, porque daí não tem como você errar a pronúncia. Porque às vezes você ouve, se o seu cérebro não tem o registro do som adequado, você continua ouvindo o som errado, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, quem é o voiced?
O TH, tanto o voiced, que vibra as cordas, quanto o voiceless, que é aquele que eu falei que não tem voz, a posição da língua é a mesma, tá? Vai mudar é o som dele. Então ele percebe aqui nesta figura, ele fala aqui, ó, stick your tongue between your front teeth, né? Quer dizer, coloca sua língua aí entre os dentes da frente, just a little, só um pouquinho, and vibrate the vocal cords, e vibre as cordas vocais, quer dizer, vai ter a vibração das cordas, você vai utilizar as cordas vocais para fazer esse som. É exatamente o que está aí. Para você praticar esse som, o que te ajuda muito é um espelho, tá? Você comparar se a sua imagem está igual com essa, por exemplo. Porque você fazendo às vezes sozinho, você não consegue se ver, né? Mas se você tá com um espelho de mão ou sei lá, fica fácil, tá? Depois para você praticar, vá na frente de um espelho, vão te achar louco, mas tudo bem. Então ali, ó, só reproduzindo essa imagem, é exatamente isso, ó. Tá? Como se você fosse morder a ponta da sua língua, ó. Mas não morde, né? Como se, tá? Como se fosse. Só que você só apoia, ó. É essa articulação que você tem que fazer, ó. Ok? Até aqui? Pode ir tentando aí junto, viu? Pena que eu não consigo ver vocês tentando, né? Guys, o que acontece? A maioria das vezes, o falante, o estudante da língua inglesa não consegue fazer o som do TH por conta da articulação do maxilar, da língua, posição da língua. Normalmente o som não sai por conta disso. Porque se você está com a movimentação errada, se você já não coloca a língua, ó, não dá para fazer o som. Então, o primeiro passo é posicionar a língua desta forma. Não tem outro jeito de você fazer o som do TH se a sua reprodução aqui, ó, da língua, dos dentes, da boca, não estiver dessa forma, tá? Então, a primeira coisa que você vai treinar depois é essa posição. Se não começar daí, você pode fazer o maior esforço que for, não vai sair o som, porque você precisa dessa movimentação para o som sair, tá bom? Vamos entender como é que fica esse voiced aí, ó. Eu falei pra vocês que as cordas vocais vibrarão, elas vibram quando você fala. Sabe aquele som de Z, por exemplo, assim, ó? Zzz. A minha língua não está entre os dentes, eu só tô dando um ponto de partida de som pra você, ó. Zzz. Você vai reproduzir esse som, só que agora com esta articulação, com a articulação da língua entre os dentes. Então vai ficar zzz. É isso, ó. Zzz. Você coloca a mão aqui, ó, você sente vibrar. Lógico que não vai ficar lá meia hora, é só para você entender da onde sai o som, ó. Tá, ó, é isso. Nós já vamos ver como é que vai ficar isso na palavra. Sou estranho só o som dele sozinho, né? Mas nós vamos juntar, você vai ver como que vai ficar. Ó. Vamos dar alguns exemplos então, ó. O que que acontece? As pessoas trocam o TH pelo D muitas vezes, tá? Então, por exemplo, essa palavrinha, esse, essa, eu ouço muitas pessoas falarem this, né, ó, de. Ó, nem aparece a língua, this, né? E não é isso, a gente viu que o som dele não é isso. Essa, por exemplo, as pessoas, que é aquele, aquela, que, as pessoas falam that, né? É o que eu ouço. Essa que é então, né, e daí, as pessoas falam then, zen, né? Olha a diferença. Nós vimos lá que o voiced é essa movimentação, ó. Né? E eu vou dar uma vibrada, eu vou fazer esse som aqui, é como se fosse o zzz, só que agora é entre os dentes, tá? Até coça a ponta da língua. Se você ficar insistindo em fazer esse som por muito tempo, dá uma coceirinha na ponta da língua. Se você sentir essa coceirinha, você tá indo no caminho certo, tá? E coloca a mão nas cordas vocais para ver se saiu essa vibração. Também daí você tá indo na direção correta. E se tiver um espelho aí, já vai olhando no espelho, ou depois checa lá no espelho. Então, ó, não é this, não é that, não é then, não é zen, é this, this. Se eu fosse falar devagar, ó, this, né? A próxima, that, e não that. Dá diferença? That, this, né? A última ali, ó, que é então, e daí, then, e não then, né? Então, eu vou falar a forma com o TH adequado e o som que a maioria das pessoas reproduzem por não conhecer o som do TH, ó. This, that, then, zen, e acho que mais ou menos por aí, tá? Então, o primeiro TH, o voiced, vai vibrar suas cordas e você vai fazer esse som parecido com o Z, não é o som do Z,
é só um ponto de partida, ó. Zzz. Só que agora você coloca a língua entre os dentes. Tá? Ó, e vibra aqui, ó. That, this, tá? Then. Dá até uma coceirinha e aqui, ó, você sente vibrar. Esse é o voiced. Só para vocês entenderem como é que funciona esse primeiro TH aí. Deixa eu dar uma espiada se chegou alguém. Se tiverem dúvidas, pode ir comentando. Hello, Vivi. You're welcome. Seja bem-vinda. Pessoal que for chegando aí, vai falando um oi, né? Isso. Ah, tá. Acho que tá com um pouquinho de delay, né? Hello, Aline. Vamos lá nos slides ali, então, ó. Vamos voltar lá, só pra gente ver se os slides vão aparecer ali. Ah, entendi que a Jéssica comentou ali, né? Que o slide parou no primeiro slide. Deixa eu dar uma espiada como é que tá a minha imagem aqui pra vocês. Porque para mim demora para atualizar, então eu não consigo ver que slide vocês estão conseguindo ver, por exemplo. Ah, eu acho que agora deve estar indo aqui. Não, hoje nós não vamos parar, né, gente? Vocês baixam o material aí, depois assistem a aula com o material, né? Porque para depois não entrar mais de novo, né? Como aconteceu da outra vez. Mas acho que agora me parece que foi. Bom, vamos acompanhando aí. Deixa eu tentar novamente aí. Vou compartilhar a tela de novo com vocês, porque teve um comentário aqui da Jéssica que não estava aparecendo os demais slides. Vamos lá. Vamos voltar lá no compartilhamento e aí a gente já checa essa informação, tá? Muito bem. Então, o voiced, né, são esses sons que eu acabei de falar para você, né? Vibra as cordas vocais. This, that, then, tá? E não this, that, then, ok? Vamos conhecer, então, alguns outros exemplos do voiced que aparece para vocês. Será que agora vocês estão conseguindo ver os demais slides aí para vocês? Apareceram lá as palavrinhas que eu pronunciei, o this, o that e o then? Confirmem lá para mim, por gentileza. Deixa eu dar uma espiada lá, que eu não consigo ver o que está sendo transmitido para vocês e, ao mesmo tempo, ver os slides. Ou eu estou numa plataforma ou eu estou aqui no Face, e aí por isso que às vezes eu não consigo ter a mesma reprodução que vocês. Aparece bem com um delay assim de uns 3 minutos aqui pra mim. Até os comentários demoram demais para aparecer aqui pra mim. Espero que vocês estejam então conseguindo ver em relação aos slides aí pra gente ir avançando e poder acompanhar aí, tá? Mas não esqueçam, tem o material aí para vocês, baixem o material, tá? Vocês colocam o e-mail aí, eu tô mandando por PDF um material mais leve para vocês, quem quiser imprimir, por exemplo, né? Que antes eu mandava igualzinho que eu usava, aí o pessoal falava, ai, Titi, eu quero imprimir, mas é muito colorido, que eu faço uma versão mais para visualizar aqui, né? Então eu mando o material para vocês em PDF. Vamos lá então, vamos continuar que tem bastante coisa do TH, hein? Só do TH, imagina o resto. Aqui, ó, coloquei alguns exemplos para vocês do mesmo som, para vocês praticarem depois na frente do espelho de repente, ó. Mesma coisa, ó. Vai ser sempre esse som, tá, ó. There, a primeira aqui, ó, que é lá, there. A outra, breathe, the, brother, tudo o mesmo som. Onde tem TH é o mesmo som. Weather, né? Dá aquela vibrada, ó. Weather, brother, tá? Aqui nós vimos agora this, that, then, mother, either, mesmo som. Onde tem TH aqui é o mesmo som. Esse é o voiced, que tem uma vibração. Você coloca aqui, ó, there. Coloca a mão, você sente aqui, ó. Você ficar insistindo no som, coça a língua e fica vibrando aqui as cordas vocais, tá? Então, ó, o mesmo som, porque são todos voiced, tá? Se nós prosseguirmos agora, vamos dar uma olhada no voiceless, que é aquele que não usa a voz, não usa a vibração das cordas vocais, não usa as cordas vocais, por isso que é chamado de sem voz, né? Como se fosse voiceless. Quem é esse TH? Você vai perceber que a articulação da sua boca e da língua e dos dentes é a mesma. Só que agora, ao invés de eu fazer como eu fiz no voiced, que eu falava, né, fazia um som e vibrava aqui, agora eu só
sopro. Olha a representação fonética dele, tá? Essa bolinha aqui com esse cortezinho no meio. Agora eu só sopro. O movimento é o mesmo, só que agora, ó, eu sopro. Se você colocar a mão na frente da sua boca, vai vir um sopro. Coloca aí a mão e vê se deu uma sopradinha. Tem que ter escovado os dentes, viu, gente, para fazer essa pronúncia, porque solta um bafinho mesmo, ó. Tá? Ó. É isso aqui. Você sopra, tá bom? As cordas vocais não estão trabalhando nesse TH, ó. Coloca a mão nas cordas vocais, estão descansando. É só um sopro. Às vezes sai uma baba junto, fica tranquilo. Por isso que é bom treinar sozinho, né? Olha, quem são os voiceless, então? Famosíssima essa palavra, né? Obrigado. A gente ouve thank, com F também. Muita gente fala, teacher, TH tem som de F? Nope, não tem. A gente ouve lá o pensar, think, think. Matemática, math, né? Ó, então se eu falei que esse TH sem som, sem voz, sem cordas vocais, é um sopro, ó. Think. Eu sopro e continuo o som. Pensar, think, e não think, think. Matemática, math. Minha palavra acaba aqui, ó, num sopro, math. E as cordas vocais descansando. Então, obrigado, thank you. E não thank you, né? O thank é onde mais o pessoal escorrega. Think, think, e vai embora. Thank. A minha boca nem se mexe para fazer o som dessa palavra, ó. Thank. Né? Ela não tem movimentação. Por isso que as pessoas comentam, nossa, teacher, vê um norte-americano lá na empresa, não abre a boca para falar? Realmente, muitos sons são reproduzidos de maneira que não precisa de tanta movimentação labial quanto o português. Por exemplo, think, nem mexi os lábios. Math, ok? Então, só para vocês irem acompanhando agora, então, voiceless. Agora, minhas cordas vocais descansam nesse som. A movimentação é a mesma, a língua, os dentes, só que agora eu sopro. Se eu não fizer isso, não tem como eu soprar. Tenta soprar com a língua para dentro, por exemplo, ó. Não sai, ó. Não sai. Então, se eu não fizer dessa forma, não tem como. Tem que mostrar a linguinha, gente. O pessoal às vezes fica acanhado, né? Ah, mas eu tenho que fazer assim. Se não fizer essa movimentação, o som nunca vai sair do TH, tá? Então, perde a vergonha, como eu digo com os meus alunos, tem que ser sem vergonha e mostra essa linguinha aí, né? Vamos ver lá mais exemplos de TH voiceless, ou seja, sem a vibração das cordas vocais. Só o sopro agora, que nós vimos agora, ó. Think, math. Olha essa aqui, ó, que é o passado do think. As pessoas ficam com medo dessa palavra. Ela é muito simples de pronunciar, que é o pensei. Ó, não é um sopro que eu falei ali, ó? Thought. E depois o som do T. Thought. O GH é mudo, ó. Thought. I thought. Eu pensei. I thought. Ok? Saudável, né? Healthy. Ok? Boca e mês, que são parecidos, né? Mouth. É só esse sopro, ó. Mouth. Minhas cordas vocais descansam nesse momento. Path. Thin. Thursday. Ó, quinta-feira. Thursday. Se eu não fizer isso aqui, ó, não tem como, gente. Você vai ficar tentando e não vai sair o som. O som do TH depende 100% da sua articulação dos lábios, da língua entre os dentes, senão ele não sai. Olha, na maioria das vezes, né, a pessoa que não consegue pronunciar o TH, ele erra, ele peca nessa articulação. Ele não faz essa primeira articulação que é... Tenta soprar sem fazer isso. Não tem como. O som não sai, né? Não tem espaço para você soprar. Então, ó, Thursday. Magro, thin. I'm thin. Faz de conta. Month, path, thank you, think, thought. Perceberam que tem pouca movimentação labial? Boa parte dessas palavras? Muito bem. Então, esse é o voiceless. Eu não tenho vibração das minhas cordas vocais, tá? Outro conteúdo que eu separei aqui para vocês, então de TH nós vimos o voiced e o voiceless. Vão praticando no meio da semana, tá? Baixa o material para você
praticar. Vai na frente do espelho e pratica. Se não tiver aquela movimentação igual do desenho lá, não vai rolar. Então, primeira coisa é partir daí, tá bom? Se você conseguir fazer essa articulação, vai dar certo o seu som. Confia que vai dar certo. Hi, Mari! Que prazer tê-la aqui hoje! Hi, Damião! Hello! Sejam bem-vindos! Quem tá aqui, talvez, pela primeira vez, I don't know. A Mari, se ela já assistiu a aula, ela ficou quietinha, nunca vi ela falando oi. Hoje que ela falou oi. Reduced sound, que são alguns sons que o nome já diz reduzido. Eu coloquei aqui o exemplo do T. Falando de TH, vamos lá pro T, né, que tá próximo aí. Só pra gente dar uma repassada, meu foco maior hoje é o TH, tá? Mas só para vocês conhecerem como é que funciona, né? Tem muitos casos que a gente precisa trabalhar bastante a pronúncia daquele som e tem alguns outros casos que eu tenho que eliminar aquele som, que é o caso do reduced sounds. Então, no TH a gente tem que articular, soprar. Aqui eu tenho que eliminar o som, fazer de conta que ele não está aí. Coloquei alguns exemplos para vocês, como hoje, né, que muita gente fala today, faz um biquinho, ó, today. Nós vamos tirar esse bico, né? Vai ficar só today. Ó, pouca movimentação de novo. Today. Our live is today, né? Nossa aula é hoje, não today. A gente quer fazer today, quer falar igual português, né? Nossas influências, né? Europeia. O de baixo ali, ó, amanhã. Também, o pessoal faz biquinho. Tomorrow. Tira esse biquinho, vai ficar tomorrow. Tomorrow. There was gonna be class tomorrow, né? Vai ter aula amanhã, por exemplo. Então, tomorrow, tá? Today. Só o som do t aí. Olha essa frase. I don't... Eu vou ler palavra por palavra, depois eu falo como fica. I don't know what to do. Ai, quanto T. 3 T's aí, já até cansei. Olha ali quando eu falo. Só de 3 T's eu reduzi para 1. Por isso que é reduced sound, por isso que é som reduzido. I don't know what to do, virou I do know what to do. Ó, I do know, esse T some, disappears. Então, esse I don't know vira I do know. What to do vira what to do. I do know what to do, tá? Oh, let me go, né? Deixe-me ir, né? Some com o T também, let me go. Então, aqui a gente engole som. Lá no TH a gente tem que reproduzi-lo, fazer um esforço para ele sair. Aqui não. O que tem a gente corta fora. Olha o próximo. I didn't get to go. Eu não tive que ir. I didn't get to go. Quanto T de novo? Ó, os 3 virou só 1. Igual lá em cima. I didn't get to go. I didn't. E não I didn't, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, que tem casos que a gente tira o som. E uma palavrinha que eu acrescentei, que o pessoal falou muito hoje nos comentários do post, que eu coloquei, qual som do inglês é difícil para você pronunciar? Os 2 mais apontados foram TH e palavras com R e L. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. A famosa palavra mundo, que é igual palavra para muita gente. Palavra word, que é o nosso digitador de texto. Mas mundo, tem um R, tem um L, mesma coisa com garota. Eu sempre lembro da música da Kelly Key, né? I'm a Barbie girl. Gente, esquece isso, tá? Não tem nada de girl. Vamos ver como é que fica, então? Olha, representação fonética de novo aí, só para você conhecer, né? Que ajuda pra caramba a partir do momento que você conhece esses símbolos, tá? E vamos dividir essa palavrinha em 2 para ficar mais fácil. Essa primeira parte, que é o were, normalmente aqui pra gente é tranquilo, principalmente nós do interior do estado de São Paulo, de Piracicaba, esse were é fácil. Eu falo que eu já nasci falando assim, então fica muito fácil. Então essa primeira parte da palavra were, eu acho que é tranquilo para a maioria, were. O problema pega aqui, ó, esse L depois do R. Como é que fica isso? Vamos lá. Olha, é como se eu falasse era velho. Tá? Essa palavra é como se eu falasse era velho. O era é were. O nosso problema é aqui, ó, no velho, porque o nosso L tem som de U no português. Então a gente fala old. Aí were, aí não dá. Tenta falar were com old junto. Were old. Não dá. Então, onde a gente peca, nós brasileiros? No L. O L no inglês, a sua língua vai lá atrás dos dentes superiores, no cantinho do céu da boca. Então, é esse som. O,
Aí aqui, ó, atrás dos dentes superiores, tem que mostrar quase a goela, né? Então, o nosso som do L é O, e não O, tá? Were old. Olha, então se eu tivesse que falar só velho, old, e não old, world. Perceberam que tem um L aí no meio? Ó, sem L, word. Com L, world, old, world, tá? Então, a dificuldade é no L. O resto, para a maioria das pessoas, é tranquilo. Mesma coisa com garota, né? Se eu tivesse que falar só a primeira parte, girl. Imagina que se a palavra terminasse aqui no R, girl. Belezinha, ó, girl. O R, a sua língua faz isso aqui no céu da boca, ó, girl. Ela dobra. Ela fica assim, ó, no céu da boca. Se tivesse que, né, como V aqui dentro, assim, ó, ela fica dessa forma, tá? O R, girl, né? Agora o L, ó, O. Ele tem esse som de O. A ponta da língua tem que ir lá em cima, atrás dos dentes superiores, lá na pontinha, tá? Então, mesma coisa, ó, girl, world, tá? Então, nossa falha é no L. Pratiquem o som do L, esse O, tá? Só não deixa a língua frouxa, senão ela fica... Não é isso aqui, ela não fica solta, senão o som sai estranho. Ela fica firme com a pontinha lá em cima. O, girl, world, tá? Então, é o L que nos atrapalha. O R pra gente é um pouco mais fácil, tá? Tem muita coisa de pronúncia que eu queria passar. Não dá tempo numa live de meia hora, porque senão fica cansativo por conta de ser uma rede social e a pessoa não está aqui só para ver a live. Mas eu vou agendar, talvez na semana que vem, vou avisando aí um webinário ou um aulão só de pronúncia. Eu trago o TH de novo, coloco vocês para praticar um com o outro, trago mais sons, que tem muita coisa muito bacana. A pronúncia nos ajuda a entender melhor também, então é bem bacana você ir melhorando a pronúncia para ser melhor entendido, para entender melhor, mas nunca para te impedir de falar. Não esqueça disso, tá? Deixe sempre, sempre mantenha isso na sua mente. A pronúncia é para melhorar aquilo que eu já falo, para aquilo que eu vier a falar, mas nunca para te impedir de falar. Não permita que a pronúncia te atrapalhe, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, vão colocando aí nos comentários, que daqui a pouco eu entro aí, respondo com vocês, tá? Não tem problema se ao vivo a gente não conseguiu, porque é meia horinha de live, não dá tempo, mas depois eu entro e respondo, tiro dúvida do pessoal, sempre o pessoal deixa uma perguntinha, qual a diferença disso, daquilo? Tem o TH com R, que eu nem falei hoje, que é o número 3, o 3, né? Através, through, que é outro som do TH. Quem sabe na próxima live a gente vai conversando aí no meio da semana, se eu perceber que o pessoal se interessou por outros sons, a gente volta na próxima live com um pouquinho mais de TH ou outro conteúdo. Let's see, vamos ver. Thank you guys, obrigada por mais um dia, por mais uma quarta-feira estarem aqui comigo. See you, thank you, não thank you, sim, thank you so much. Bye bye guys, see you.